Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre conservadorismo e progressismo. Vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever e vão comigo para o vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje é uma espécie de continuação do vídeo da semana passada, em que eu falei sobre esquerda e direita. Eu expliquei naquele vídeo que esquerda e direita envolvia uma série de elementos, mas que normalmente acabavam reduzidos à ideia de socialismo e liberalismo, ou uma intervenção maior do Estado na economia, controlando o mercado, ou uma intervenção menor. A gente falou que tem muitas variações dentro disso, mas essa costuma ser uma das características muito importantes quando se diferencia esquerda e direita hoje. Mas há também outros elementos importantes para a gente pensar dentro do espectro político, que é justamente a ideia de conservadorismo e de progressismo. É muito comum que conservadorismo seja atribuído à direita e progressismo seja uma ideia de esquerda. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor o que esses conceitos têm para dizer. Bom, tanto o conservadorismo quanto o progressismo dizem respeito à ideia de mudança, a forma como diferentes grupos e pessoas enxergam a possibilidade de mudança na estrutura política, social e econômica. Então, isso já traz para a gente um elemento fundamental, que é entender que esses são aspectos também da nossa idade contemporânea. Assim como eu disse que esquerda e direita são elementos que surgem a partir da Revolução Francesa, no marco da nossa sociedade contemporânea, a mesma coisa acontece com essas noções de conservadorismo e progressismo. Por quê? Basicamente porque a ideia de que a sociedade pode se alterar, que está à disposição dos homens construir uma outra sociedade, a simples existência desse debate, ela é um traço já bastante forte de uma sociedade secularizada, de uma sociedade que se desvinculou de projeções religiosas, metafísicas, que predominavam nos debates existentes nos períodos anteriores. Então, é a partir da compreensão da liberdade como um elemento transformador que a gente começa a ter visões diferentes sobre como que deve ser usada essa liberdade, como que deve ser pensada a ação humana. Uma forma relativamente simples e curiosa da gente pensar a relação entre progressismo e conservadorismo seria a gente pensar num extremo ficcional, que inclusive os filmes adoram explorar. Que é a gente pensar o seguinte: imagine que no intervalo de 100 anos, por exemplo, numa vida inteira de alguém, nada mudou. Você veio ao mundo, as coisas estavam organizadas de um jeito, e quando você já está velho, prestes a morrer, o mundo ainda é o mesmo. Esse seria um cenário extremamente inquietante, um cenário extremamente ruim mesmo. Eu imagino que nem o mais conservador defenderia uma conservação nesse nível, em que as coisas nunca se alterem. Por outro lado, imagine que você veio ao mundo hoje, você está habituado, você sabe como as coisas funcionam, e amanhã você sai à rua e já não reconhece mais nada, porque tudo mudou. Nada é mais como era até ontem. Esses dois cenários têm um ar apocalíptico. Eles são terríveis porque eles geram um sentimento muito ruim, seja de uma transformação muito grande em que a gente nem se reconhece mais, seja uma outra que está tudo paralisado, parece que as coisas não andaram, que o tempo não passou. Então a gente precisa entender que a gente está sempre no meio do caminho entre forças progressistas e forças conservadoras. O debate político então se situa sempre no meio desse caminho, entre um progressismo e um conservadorismo. O conservadorismo ele é muito bem identificado em cima de um autor que deu origem a ele, que é Edmund Burke. É um autor que está escrevendo no século XVIII, naquele contexto do Iluminismo, da Revolução Francesa, e ele está dizendo contra as propostas de inovação trazidas pelo Iluminismo. E ali a gente consegue ter uma boa noção do que é a ideia do conservadorismo. Basicamente, o que esse autor vai dizer é o seguinte: as coisas não funcionam, não chegaram até o momento atual por acaso. Se elas chegaram até aqui, é um ótimo sinal de que é porque elas funcionam. Então, não há razão para a gente acreditar que uma nova proposta feita por alguém, por algum teórico ou o que for, que ela vai ser melhor do que alguma coisa que já está funcionando há séculos. Essa é uma das noções centrais que organizam o conservadorismo. A ideia de uma manutenção das coisas pela tradição, tendo como pano de fundo um pouco essa noção de que as coisas vêm funcionando, estão funcionando,
e que não é preciso fazer mudanças muito profundas nessas estruturas. Paralelo a isso, no outro extremo a gente tem o progressismo, que está propondo mudanças. Normalmente, a gente vai ter, de fato, grupos mais à esquerda propondo as mudanças ao longo da história, mas nem sempre. Nós vamos ter várias vertentes dentro do que a gente poderia chamar de progressismo, que estão propondo mudanças, algumas mais radicais, outras um pouco menos, mas uma série de propostas foram sendo desenvolvidas para propor mudanças na sociedade. Não é difícil a gente perceber que a ideia de mudança ganhou força, ao menos nesse contexto do século XVIII, ao longo do século XIX. A sociedade se transformou de forma considerável. Não é à toa que nós estamos dizendo que é uma nova era, é a idade contemporânea que teve início lá no final do século XVIII. Isso sugere para a gente também que o conservadorismo mudou ao longo do tempo. Dificilmente alguém vai estar defendendo hoje o que os conservadores defendiam no século XVIII. Aliás, essa é uma coisa muito importante de se pensar. Conservadorismo é diferente de reacionarismo. O reacionário ele quer voltar a uma estrutura anterior, que não é mais a que ele vive, as coisas já se alteraram, mas ele faz uma espécie de apologia do passado, ele quer retornar a um estágio anterior. O conservador não. O conservador ele quer frear as mudanças. A partir do momento em que as medidas se dão, em que elas acontecem, a tendência é que o conservadorismo vá também se adequando a essa nova realidade. Então, se a gente pensar em alguns elementos trazendo já para a nossa realidade, alguém que defende uma volta da monarquia, alguém que defende a volta do governo militar, essas são pessoas reacionárias. Nós estamos dizendo de aspectos da vida política e social brasileira que já foram superados há bastante tempo. Se a gente evoca esse tipo de coisa, a gente é claramente um reacionário. Agora a gente pode perceber na realidade política brasileira aspectos de um conservadorismo. Por exemplo, a igreja ainda aceita hoje apenas os casais heteronormativos, homem, mulher, homem, para os seus casamentos. A proposta de uma mudança dentro dessa estrutura da igreja pode ser vista como uma proposta progressista, ao passo que aqueles que defendem que a igreja é assim, sempre foi assim e tem que manter assim, é um grupo mais conservador. Um exemplo pontual, mas a gente pode pensar isso em vários aspectos. A gente tem na nossa história uma tradição que vai além da igreja, do casamento civil ser feito apenas também entre homens e mulheres. Aqueles que defendem que gays, lésbicas e todos os outros grupos também têm o direito de se casar no campo civil, tendem a ser alinhados ao grupo progressista, que querem ver isso se alterar na sociedade, querem produzir essas transformações. Aqueles que querem manter do jeito como é, e dizem que é assim que foi feito um para o outro, e que não pode ter, são grupos conservadores. Isso vai para várias pautas da nossa sociedade. A gente pode pensar no uso de drogas, na legalização de drogas, que normalmente as pessoas mais conservadores vão tratar como algo que tem que ser criminalizado, algo que tem que ser impedido. Os grupos progressistas muitas vezes vão relativizar isso. Enfim, são muitos os casos, muitos debates no interior da sociedade em que a gente tem clamor por mudança, por uma nova forma de ver aspectos da sociedade e da política. E esses dois polos também se chocam. Eles não se coincidem por completo, pelo menos, com a ideia de esquerda e direita, embora tenham relação com essa outra ideia. É comum que a gente veja nos grupos progressistas uma tendência a entender que o Estado deve intervir menos na esfera da vida privada das pessoas. Então, não importa com quem as pessoas mantêm relações sexuais, por quem as pessoas sentem atração, o que elas comem, consomem. Normalmente, uma visão mais progressista tende, no nosso cenário atual, a entender que o Estado tem que entrar menos nessas questões. Talvez justamente porque o Estado entre muito. Então, os progressistas acham que o Estado tem que entrar menos nessa esfera. Já os conservadores acham que são elementos muito importantes, que remetem à tradição, a costumes e que têm que ser preservados. Por isso o Estado, muitas vezes, é chamado para manter a sua intervenção nesses campos. Bom, pessoal, é isso. É um tema também difícil de sintetizar. A gente tem vários tipos de progressismos, várias correntes que propõem mudanças muito diferentes. Nós temos também diferentes conservadorismos. Então aqui é uma rápida tentativa de síntese, apresentar para você os elementos básicos de cada um desses dois polos, mas entendendo que há uma grande diversidade aí dentro. A ideia é apenas que você fique um pouco mais apto a entender quando esses termos aparecerem por aí, em algum debate público ou político. Beleza? Espero que tenha gostado. Deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo
Ajude a fazer esse canal crescer, preciso da sua ajuda. Me procure também no Instagram, @humaniza1. E eu espero você no vídeo da semana que vem. Um abraço e bons estudos!